Nós queremos começar então este vídeo enfocando a intercessão de Nossa Senhora e de Santa Teresa de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Peço que vocês nos ajudem aí mais uma vez com a divulgação, curta, compartilhe, envie para os seus amigos. Caso você receba aí, muita gente me pede para que eu envie o conteúdo pelo WhatsApp, eu envio também. Envie, né, copie aí o que eu mando para vocês, envie nos seus grupos, envie para os seus amigos, nos ajudando aí a divulgar este conteúdo. A nossa conversa de hoje, a gente vai falar então sobre linguagem neutra, vai falar também sobre outras pautas ideológicas aí do nosso assunto, mas a gente quer falar neste dia de hoje sobre linguagem neutra. Bem, primeira questão que a gente precisa entender aqui é do que se trata, na verdade, a linguagem e da grande importância da linguagem. A linguagem é tida como qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos e gestuais. Um dos pontos mais importantes a gente entender em relação à nossa linguagem é justamente a função dela. Essa capacidade que a nossa linguagem tem de designar coisas do universo interior ou coisas do universo exterior. A função da linguagem, então, é designar a realidade, aquilo que existe na realidade. Então, a gente, por exemplo, a gente fala português aqui no Brasil e aí a gente chama esse objeto que está aqui na minha mão de caneta. Então, caneta, a gente tem a grafia da palavra caneta, que é um C, um A, um N, um E, um T e um A. A esses signos que nós temos, que nós convencionamos, existe uma fonética relacionada a ele, e ele descreve um objeto da realidade, que é uma caneta. Então a linguagem tem essa função de designar aquilo que está na realidade, seja do universo exterior, seja do universo interior, em relação a sentimentos, enfim. Então essa é a função primordial da linguagem. A linguagem tem uma importância muito grande. A gente tem uma frase que diz, né, que os limites da minha linguagem são também os limites do meu conhecimento. A gente sabe que quando uma criança, por exemplo, ela é bilíngue ou trilíngue, ela tem uma facilidade muito maior de aprendizado, porque ela consegue pensar, ela consegue raciocinar em outros idiomas, de outras maneiras, segundo outras formas gramaticais, e aquilo ali acaba dando para ela também um universo imaginativo muito maior. Quando você aprende um outro idioma, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de imaginação, ela aumenta muito. Existe um filósofo que diz, né, que é o Leibniz, que diz que a pessoa que conseguir decorar, que conseguir memorizar a maior quantidade de signos, mesmo que fossem signos, né, símbolos imaginários, seria a pessoa mais inteligente, porque a sua capacidade imaginativa ela seria muito maior. A pessoa que lê muito, né, e principalmente uma literatura de boa qualidade, a capacidade imaginativa dessa pessoa é muito maior, então ela está muito mais adequada então à realidade, ela está muito mais inserida na realidade. A linguagem tem uma importância grandiosa, uma importância fundamental, porque através dela, por exemplo, que eu posso compartilhar com vocês aquilo que estudei, aquilo que li, ou que vocês podem comunicar a outras pessoas aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês conhecem, e o aprendizado se dá muito através dessa maneira, né? Aprendizado é mimetismo, é imitação, como a gente sabe. E a gente aprende muito a partir de ouvir um professor, ouvir alguém falar, enfim, através através da linguagem de um modo geral. Então ela tem uma importância muito grande. As pessoas que trabalham muito de modo ideológico, principalmente o pessoal da esquerda, essa militância toda, trabalha ali, muitas vezes eles sabem, né, aprenderam com o Antônio Gramsci, que é o presidente, que foi o presidente do Partido Comunista Italiano, que para você fazer uma revolução, né, qual que é o objetivo de Gramsci? Era então fazer uma revolução, transformando as pessoas em esquerdistas sem que essas pessoas compreendessem que na verdade elas eram esquerdistas,
sem ter uma imposição, mas transformando essas pessoas em esquerdistas sem que elas percebessem. Para que se possa fazer isso, é necessário, antes de tudo, trabalhar justamente a linguagem. Sabe-se muito bem que para se fazer uma revolução cultural, é necessário que a gente faça antes uma transformação da nossa linguagem. A imprensa, a mídia, a intelectualidade, as faculdades de um modo geral, principalmente as faculdades federais com um viés esquerdista muito grande, trabalham então a linguagem, os intelectuais trabalham então a linguagem com o objetivo de acessar o imaginário da população e incutir ali ideias, conceitos. Um exemplo muito prático disso, se talvez você tenha tido dificuldade de compreender o que eu digo até aqui, é quando existe o distúrbio que a ideologia, que as pessoas trabalharam na cabeça da nossa população, ele é tão grande, que as palavras deixaram de designar objetos da realidade para servir a um intuito ideológico. Um exemplo muito simples disso. A palavra igualdade. Quando eu falo, então, a palavra igualdade, ela é usada, utilizada no meio da nossa população de uma maneira que a palavra igualdade evoca, obviamente, em mim e em vocês os melhores sentimentos possíveis. A gente quer, obviamente, que seja um mundo igualitário, um mundo justo, porque a igualdade a gente faz essa relação com justiça, e a gente não quer injustiça para ninguém, e etc. Então, isso acaba evocando em nós os melhores sentimentos. Só que igualdade não se refere, do jeito que é tratado, não se refere a nada na realidade. Porque desde toda a história da humanidade, o homem nunca foi e nunca vai ser igual. Existem pessoas que prometem, né, o pessoal da esquerda principalmente, promete um mundo igual, um mundo igualitário para todo mundo. Entretanto, esse mundo nunca chega, porque ele é impossível, ele é inviável. Uma outra palavra, por exemplo, muito utilizada é a palavra democracia. Que a gente sabe que a democracia, aí depende como você vai se referir, né, à democracia, mas se é lá no conceito do período grego, ou se você se refere atualmente, a palavra democracia passou por muitas transmutações aí ao longo do tempo em relação ao seu significado. Mas democracia, dizendo de uma maneira bastante direta, é um regime em que a maioria decide o rumo daquela sociedade, daquela cidade, daquele país, daquele estado. Só que a imprensa hoje, principalmente, utiliza a palavra democracia de uma maneira totalmente distorcida, como se a pessoa que se defende valores tradicionais, por exemplo, ela é antidemocrática. Ou quando disseram sobre os atos antidemocráticos, aquela baderna que fizeram em Brasília. Então começaram a utilizar a própria palavra democracia de uma maneira que não é o significado da palavra em si, mas serve ao intuito ideológico. Um outro exemplo muito simples é a própria palavra ciência no tempo da vacina. Então, para corroborar que as pessoas deveriam tomar vacina, trabalhou-se muito a palavra ciência com o intuito de que essas pessoas tomassem vacina. Então, a pergunta que sempre se fazia, né, você não vai tomar vacina? Então você não acredita na ciência. Como se a realização, aí eu não vou entrar nesse assunto de vacina, obviamente, isso é muito longo, mas como se uma pessoa que se negasse a priori a tomar uma vacina que foi feita em 9 meses fosse contra toda a ciência por causa de uma atitude em uma situação totalmente isolada. Então isso não faz sentido nenhum. Perceba que a palavra ciência, a palavra igualdade, a palavra democracia não representam aí signos, não são palavras que designam a realidade em que nós vivemos, mas elas servem unicamente a um propósito ideológico. Então, sabe-se muito bem, o pessoal da Revolução sabe muito bem, que para eu fazer aquilo que Gramsci ensinou, que é fazer com que a população toda se transforme em comunista sem perceber, se transforme em socialista sem perceber, é justamente fazer um trabalho da linguagem. Que eu começo a trabalhar a linguagem para que assim eu possa colocar, né, através dessa mesma linguagem, na população, um conjunto de crenças e valores, evocando através dessas palavras, através dessa mesma linguagem trabalhada, as crenças dessa população que a princípio nem acreditam nisso, mas foram condicionadas a isso. Então, o objetivo dessa transformação da linguagem é um objetivo revolucionário. E não é diferente quando eu estou falando da linguagem neutra.
Eu quero trabalhar, então, a linguagem com propósito, com objetivo ideológico. Então, como que me explica melhor, Vinícius, essa linguagem neutra? Bem, a primeira questão é que é lamentável que você vai procurar sobre esse assunto, por ser alguma coisa relativamente nova, a única coisa que você encontra são pautas esquerdistas aí que defendem a linguagem neutra, principalmente voltado às comunidades gays, LGBT e essa coisa toda, eles que acabam defendendo bastante isso, né? E aí tentam trabalhar o quê? Bem, olha a complexidade disso. Existem as pessoas que que são homens, biologicamente falando, e se sentem homens. Elas se enxergam como homens. Existem pessoas que são mulheres e que se enxergam efetivamente como mulheres. Mas a linguagem neutra não vai trabalhar, não vai se preocupar, entre aspas, com quem é homem e porventura se sinta mulher, ou é mulher e porventura se sinta homem. Porque nesse caso seria simplesmente aquilo que hoje se faz com o nome social. A mulher o homem se chama João, mas quer que chamem ele de Joaquina, e aí usa ela, e aí usa Joaquina. Tal qual esse nome social, essa pessoa pede que a chamam, enfim. Às vezes a pessoa gosta de andar travestida e essa coisa toda. Mas não é isso, a linguagem neutra seria uma pessoa que transita entre os dois gêneros ou não faz parte de nenhum deles. Olha isso, a pessoa não, teoricamente, a pessoa não se sente nem homem e nem mulher. Ela nasceu biologicamente homem ou nasceu biologicamente mulher, mas não se sente nenhuma coisa e não se sente a outra coisa. E seria o que eles chamam de não binário. Vamos dar uma pausa aqui para entender essa relação em relação à gramática. Olha só, a gente tem na nossa gramática que palavras, né, a distinção sempre foi assim, agora querem mudar isso. Você vê que é um processo muito paulatino de transformação. O Zé Sarney, uma vez, foi fazer um pronunciamento, e aí, ao invés de falar brasileiros, simplesmente, porque a palavra brasileiros inclui homem e inclui mulher, as mulheres e os homens que nasceram no Brasil, nasceram e vivem no Brasil, ele usou a palavra brasileiros e brasileiras. Isso é um erro de português, porque a gente sabe que brasileiros inclui tanto o masculino quanto o feminino. Eu estava na missa, e lá na missa a mulher disse bom dia a todos e todas. Isso é um erro, porque a palavra todos, a gente sabe que ela é do gênero complexo. Em que sentido ela tem pode designar tanto homens como mulheres, só nessa palavra todos. E aí começa, desde lá de trás, esse trabalho. Olha, a princípio, fazer a distinção entre aquilo que é sexo e aquilo que é gênero. Sexo masculino e sexo feminino. E ponto. No meu mestrado, uma vez, para exemplificar isso, determinada pessoa do local corrigir o meu trabalho. E aí eu coloquei sexo masculino e sexo feminino. Depois a pessoa corrigiu e me mandou riscando e dizendo que eu deveria, na verdade, colocar gênero, que gênero seria mais adequado. Desde há muito tempo atrás, já estão trabalhando isso. Gente, sexo é masculino e sexo feminino. XY e XX. Homem, mulher, com todas as suas diferenças e as suas designações. A palavra gênero, quando eu me refiro ao gênero, eu estou me referindo, então, à linguagem. Então, quando eu falo a caneta é do gênero feminino. Isso se refere à palavra e não ao ente em si. Caneta não é macho, caneta não é fêmea. Caneta não tem pênis e caneta também não tem vagina. Caneta não é homem, caneta não é mulher. Caneta é do gênero feminino. As palavras nos idiomas, elas tomam naturalmente esse aspecto de designação feminina e masculina, que não é nada arbitrário, é simplesmente algo aleatório. Um exemplo disso, no português, a palavra carro é do gênero masculino, não é do sexo masculino, porque
Carro não tem sexo, carro é simplesmente um carro. Mas em francês, carro é la voiture, e la voiture é feminino. Então, as palavras que designam então, entes da realidade, elas tomam o masculino ou tomam o feminino de modo totalmente aleatório. Então, não confunda, o sexo quer dizer homem e quer dizer mulher, e o gênero quer, na verdade, dizer sobre as palavras. A caneta é do gênero feminino, mas não é do sexo feminino e nem do sexo masculino, porque caneta é uma caneta e caneta não tem sexo. Lá atrás já foi feita essa confusão. E para quem acha, a linguagem neutra não vai pegar, não precisa preocupar com isso, veja a quantidade de coisas que existem que existe na internet referente a isso. E esse pessoal trabalha da maneira mais esperta possível, porque eles vão nas escolas e eles vão nas universidades. E a influência da escola é grandiosa, porque se eu trabalho desde criança, daqui 20 anos eu tenho todo mundo pensando daquela mesma maneira, segundo aquela linguagem. E eu ganho, então, a universidade e trabalho os professores da universidade para trabalhar isso, já tem tese de mestrado e doutorado voltados para o pronome neutro, então você fica esperto. Então começa a trabalhar, então, as pessoas, os profissionais ali que fazem parte de uma certa, em muitos, fazem parte de uma elite intelectual, e essa elite intelectual vai modelando e vai transformando as ideias da população, porque elas têm um poder muito grande, que é o poder intelectual, e a influência de um intelectual na sociedade é absurda. A intelectualidade tem um poder muito grande de moldar a nossa cosmovisão, de transformar a nossa visão de mundo. Então eles vão no local, digamos, adequado, local mais pertinente para fazer esse tipo de transformação. Daqui a pouco está todo mundo falando dessa maneira. E existem problemas. O George Scruton, por exemplo, foi um George Peterson, desculpe, confundi os dois, filósofo com psicólogo. E aí ele se negou a utilizar o pronome neutro também para o inglês, e tem para o francês, enfim. Ele se negou a usar, né, dizendo que porque existiam regras onde ele estava, onde ele ia palestrar, em que ele não poderia usar. Se ele utilizasse, seria punido. Então, veja bem, a pessoa é punida por não usar a forma gramatical correta, a forma gramatical vigente, num grande totalitarismo referente à linguagem. Então vejam como isso é grave, vejam como isso é sério. São poucas pessoas trabalhando, um dos motivos eu queria conversar sobre esse assunto aqui, são poucas pessoas dando real atenção para isso, e enquanto isso, as escolas são muitas vezes trabalhadas, as universidades muitas vezes são trabalhadas. Isso é uma coisa muito complicada. Um dia eu recebi um e-mail de uma pesquisadora me falando sobre a palavra, eu faço um trabalho sobre o meu doutorado, é sobre fístula, envolve a parte de coloproctologia, e aí ela me mandou na mensagem se eu ia fazer a pesquisa com coloproctologistes. Então ela tirou a palavra isso eu estou falando de uma pessoa com doutorado, com mestrado, com doutorado, que faz parte de uma grande universidade brasileira, de uma universidade federal de uma grande universidade brasileira. Eu li aquilo, eu pisquei, né, ao ver, não é coloproctologistes. Ela estava usando esse termo. Na verdade, coloproctologista é um médico que cuida da parte de intestino, né, principalmente intestino grosso, enfim, reto, ânus, etc. E ela já estava utilizando este termo, coloproctologistes. Isso é uma confusão muito grande. A gente vai falar mais à frente sobre a própria questão da ideologia de gênero, mas a linguagem neutra ela serve a uma intenção revolucionária, que, em tese, o gênero, a visão sobre sexo e gênero, a distinção eu já falei, mas existem pessoas que trabalham de um modo diferente. Esse pessoal revolucionário, enfim, das bandeiras, eu vou chamar de o pessoal revolucionário, vocês sabem de que eu estou falando. Os revolucionários, então, trabalham isso de uma outra maneira, em que sexo seria a biologia e gênero seria aquilo que a pessoa sente. Eu sou homem, é só você olhar para mim, você sabe que eu sou homem. Sou do sexo masculino. Agora, se eu, segundo essa ideia, se eu me sinto mulher, eu sou do gênero feminino.
Aí tem toda aquela questão dessa linguagem, percebam como eles trabalham a linguagem. Que seria cis, seria a pessoa que, por exemplo, é homem e se sente homem, e trans seria a pessoa que tem um sexo biológico, mas se sente uma outra coisa. Por exemplo, uma pessoa que é homem, mas se sente mulher. Tudo isso, pessoal, serve ao ideal revolucionário, que é tirar essa ideia de que existe essa diferença de homem e de mulher. Então não basta simplesmente, em tese, reduzir as diferenças que existem entre os homens, que os homens foram opressores ao longo de toda a história, e esse patriarcado maldito. Não é só isso. É além disso. É acabar com, teoricamente, essas diferenças que existem entre homem e mulher, dizendo que tudo é uma confusão muito grande, que não existe isso de homem e mulher, mas existe homem que se sente mulher e mulher que se sente homem, mulher e homem que não se sente nem homem nem mulher, que se sente uma terceira coisa. Isso é escarrar na cara de Deus. Isso é ser professor de Deus. Isso não designa algo que se encontra na realidade. Isso designa simplesmente um ideal revolucionário. Isso designa, na verdade, por que tratar isso aqui, Vinícius? Porque isso, na verdade, vai contra aquilo que o nosso Deus Pai Criador nos determinou. Claro que existem todas as complexidades, eu compreendo, devido à visita do pecado original ao homem. Isso é complicado mesmo. Só que essa não é a maneira de se trabalhar esses assuntos. Não trabalhar algo tão complexo. E é difícil porque a militância e o trabalho ideológico é tão grande que não se abre, né, o mundo não se abre para a complexidade desses problemas que nós temos enquanto humanidade, enquanto seres humanos, e a gente não consegue pensar em soluções para ajudar as pessoas que têm problemas referentes a isso e que efetivamente precisam de ajuda, mas na verdade são muito mais confundidas que ajudadas. O percentual é maior que 50%. O percentual de pessoas que cometem suicídio, eu não sei se é 50% ou 40%, mas de pessoas que fazem, por exemplo, a cirurgia de mudança de sexo e cometem suicídio. A gente vai falar disso, mas eu tenho material guardado, a gente vai falar disso mais à frente. Então, vejam a complexidade disso. E fora o grande problema que eles estão gerando entre eles. Tá uma bagunça danada a questão dessa linguagem neutra, no sentido de que existem várias defesas, de usar X no lugar de E e de O, de usar arroba, enfim, não há eles não têm uma normativa para isso, e nem tem como ter, totalmente impossível ter, porque é realmente uma bagunça. E devido à própria complexidade do idioma, como a gente vai ver aqui da nossa origem do latim, em que não dá para dizer sempre que a palavra a é feminino e a palavra o, por exemplo, seja masculino. Então tá uma bagunça muito grande, e eles vão bagunçar muito e vão fazer muito mal. Mas eu elenquei aqui alguns problemas de um artigo da Brasil Paralelo que eu tinha ali, que foi trazido sobre a questão da linguagem neutra. Então, problemas e erros do pronome neutro. Presunção de que a ideologia de gênero descreve a realidade, nós já falamos sobre isso, né? E a gente precisa entender essa realidade, porque aquilo, muito mais do que uma questão do que eu sinto ser isso ou sinto ser aquilo, é a própria realidade. Você olha para uma pessoa e vê perfeitamente que é um homem, se trata de um homem ou se trata de uma mulher. E este grupo, que teoricamente seria beneficiado com essa linguagem neutra, é um grupo extremamente pequeno. Quantas pessoas você conhece que não se sentem homem e não se sentem mulher? Eu não estou falando de uma mulher que se senta homem, nem um homem que se sinta mulher. Eu estou falando de gente que não se senta nenhuma coisa nem a outra coisa. Isso existe de verdade? Se existe, é um grupo extremamente ínfimo de pessoas, pode ter certeza. É a presunção de que a língua exclui pessoas, pelo fato de que, aí é o que eles levantam, se quando eu uso a palavra todos, eu estou me referindo a homens e mulheres, isso na verdade vem de um patriarcado opressor, em que sobrepõe os homens em relação às mulheres. Não tem nada disso. O todos, ele designa, então, ele serve como pronome neutro, a gente vai ver isso pela questão do latim, que quando eu falo todos, eu posso me referir a homens associado com mulheres. Perda do ensino da norma culta da gramática, isso é algo extremamente complexo.
muito, né, da educação, eles trazem muito pessoal da educação. A educação brasileira, a pedagogia brasileira é corrompida, principalmente pela ação aí do revolucionário Paulo Freire, né, corrompida em muitos aspectos, e corrompida quando traz, e perdida, totalmente desorientada, quando vai falar, por exemplo, de que defende-se muito de que não pode, de você ensinar a gramática culta, a norma correta, para o aluno, que talvez seja uma condição social ruim, que às vezes use lá as suas gírias e o seu vocabulário errado, diz que isso seria exclusão. É o contrário. Não ensinar a norma culta para esse menino de dificuldade financeira, dificuldade social, isso sim é excluí-lo. Isso sim é excluí-lo da oportunidade, de melhores oportunidades de emprego, de crescimento social, de crescimento intelectual. Consideração de que a gramática é composta arbitrariamente, eles têm uma argumentação muito ruim aí deles em relação a isso. Então o pessoal da linguagem neutra quer fazer essa transformação da linguagem para que a gente use, então, a linguagem de modo inclusiva, incluindo as pessoas que não se sentem homem, incluindo as pessoas que não se sentem mulheres. Então isso eles fariam, então, uma lei, né, vão trabalhar, pode ter certeza, já estão trabalhando no jurídico com isso, trabalhariam uma lei para que as pessoas fossem obrigadas, já tem lugares do mundo que são assim, em que as pessoas seriam obrigadas a usar esse pronome, né, essa linguagem inclusiva. Não dá para transformar um idioma através de uma lei. As transformações que ocorrem nos idiomas, elas são naturais. Eu li um artigo fazendo justamente essa consideração. Ele fazia o exemplo do português assim. Porque o português antigamente se dizia, quando eu me referia a uma pessoa, aquilo que originou você hoje era vossa mercê, que virou vós mercê e que depois virou você. E que o idioma passa por mudanças e que a gente precisa incluir essa mudança para incluir as pessoas que são excluídas por serem, como eles dizem, né, no termo deles, não binárias. Gente, esse processo de transformação do você, como todo processo que ocorre na transformação da linguagem, é um processo natural, que não vem a poder de lei, mas que a própria utilização do idioma, nos seus regionalismos, nas suas diferenças, sendo utilizado por outras pessoas, sendo às vezes utilizado por intelectuais, vai transformando, então, naturalmente no âmbito da população, e não algo que eu vou construir e transformar no meu idioma. Essa argumentação é extremamente fraca. O idioma passa por um processo de transformação, sim, mas um processo de transformação que é natural e não obrigado, e não ideológico, mas simplesmente da própria utilização do idioma. Então esse argumento não vale. O discurso acima da realidade, né? Então a realidade homem e mulher é totalmente negada. O ataque à liberdade de expressão, daqui a pouco a gente não vai poder mais usar todos, todas, vai ser todes e amigues, né? E o totalitarismo no campo linguístico. Até no campo linguístico eu não posso mais me expressar de maneira livre, porque eu preciso usar esse raio desse pronome neutro. E aí, uma questão que a gente precisa argumentar é que já que esse pessoal revolucionário diz defender tanto minoria, eu acho primeiramente curioso por que eles não se referem, nunca falam de surdos, nunca falam de mudos e nunca falam de cegos. Essa população ela existe na realidade. Essa população ela é importante ser vista. Essa população precisa ser defendida. Na hipótese de aprovação, de utilização do pronome neutro como norma gramatical, como regra, como farão os surdos e os mudos que para se comunicar se utilizam da leitura labial? Aí vamos dizer assim, não, é apenas necessário que eles se acomodem a isso. Não, gente. Para eles, a comunicação já é algo extremamente complicado. Imagina se ao invés de elas, fala elix, amigos, fala amigues. Isso para eles vai fazer muita diferença. Então, se a gente quer realmente ajudar quem é
verdadeiramente excluído, nessa população que tem dificuldade de comunicação que a gente precisa pensar. Pensem vocês no grande problema que vão passar os disléxicos, que têm dificuldade, obviamente, em relação ao idioma, uma dificuldade muito grande, para aprender essas novas regras. Agora, imagine você, o que passarão então as crianças para aprender a norma, a gramática comum, a gramática convencional. O que passará? A grande dificuldade. Isso atrapalha muito no aprendizado e já existem pesquisas aí voltadas para isso. Eu vou comentar mais à frente, mas a França já se posicionou terminantemente contra o idioma, a linguagem neutra, porque atrapalha efetivamente o aprendizado dessas crianças. Então, um exemplo interessante para nós é o novo acordo ortográfico de 2009, para acabar com essa ideia de que é algo arbitrário e aleatório a gramática, que é algo patriarcal. Né? O que aconteceu ali? Eles começaram a estudar essa transformação aí no português para aproximar o português de países diferentes, né? Brasil, Portugal, enfim, os países que falam português, e aí decidiram fazer uma adequação da linguagem para que os idiomas do português, que é falado e escrito em países diferentes, se tornassem então mais próximos. Em 1990 eles começam a discussão, que só vem a ser realizada efetivamente no ano de 2009. E para que essa lei fosse aceita, para que esse acordo gramatical fosse aceito, precisou da maioria dos representantes aceitarem, então, as mudanças. Então, percebam que não é algo arbitrário, não é algo aleatório, mas é algo que foi estudado por quase 2 décadas, para que só em 2009 ela fosse efetivamente implementada. E aí, aquela ideia de que a utilização do pronome, que o português seria exclusivo, porque todos designa homens e mulheres, né, que o homem iria se sobrepor à mulher, a gente tem que lembrar que no latim, que o português vem do latim. E que o latim ele tem 3 tipos de terminações mais frequentes, que é o uso a e o um, que é para se referir ao masculino, ao feminino e ao neutro. Com a força do tempo, né, força da evolução fonética, as consoantes finais do latim elas foram desaparecendo. E o a foi para o feminino e o o passou a designar tanto o pronome masculino quanto o pronome neutro e complexo. Ou seja, neutro, de que não significava nem homem nem mulher, tanto o pronome complexo, que é quando eu me refiro todos a uma assembleia mista de homens e mulheres, eu estou me referindo, então, a todos, mas eu me refiro, na verdade, a homens e a mulheres. Foi por uma questão fonética, de aproximação, de que use um é mais próximo de o do que a. Foi simplesmente isso. E aí dão com essa ideia de que, na verdade, isso seria excludente, porque, na verdade, foi uma transformação natural do nosso português, da gramática. A gramática é uma ciência. E a determinação da gramática, pessoal, ela não vem de arbitrariedade, ela não vem de totalitarismo, mas ela vem de algumas questões que emergem no mesmo propósito. Ela recebe uma influência muito grande dos intelectuais que escrevem segundo aquela norma. Há quem diga, por exemplo, que o português só existe porque existiu Camões para escrever o português e deixar registrado o português daquela maneira, segundo aquelas regras. E sofre aí também uma influência do próprio processo de transformação que existe dentro, na própria utilização do idioma. E aí os gramáticos vão perceber isso e, a partir disso, determinando, então, as regras do português culto. Então, a gente precisa entender isso. Além disso, há muitas contradições na utilização do pronome neutro. Por exemplo, a palavra pijama, motorista e poeta, elas terminam em a, mas são palavras masculinas. É o pijama. E aí, o que farão em relação ao pronome neutro?
né? Se a palavra é masculina, é do gênero masculino, é o pijama, mas termina em A. A palavra alface, por exemplo, é feminina e termina em E. A palavra elefante, ela também termina em E, mas ela é masculina. Vejam que confusão que isso vai dar. E, enfim, são vários problemas aí referentes a isso, que o idioma vai passar, que nós vamos ter que suportar caso isso vá crescendo. Agora, fique muito atento. É de pouco a pouco, quando menos perceber, isso já tomou a nossa vida. E aí, né, é muito interessante, se tem um país que defende o seu idioma, esse país é a França. Tanto que se você chegar lá, quando você vai conversar com eles, você visitar a França e vai conversar com eles, caso você não fale em francês, é necessário que você pelo menos diga bonjour, enfim, bonsoir, bom dia, boa noite, em francês, para depois começar uma conversa em inglês ou em outro idioma. Porque eles protegem muito o seu idioma. Com todas as loucuras que nós já falamos sobre a França aqui nesse canal, sobretudo quando a gente falou do contexto da Revolução Francesa lá na aparição de Nossa Senhora das Graças, eles defendem muito o seu idioma, e que bom isso, né? A França proibiu a linguagem neutra nas escolas porque ela percebeu, aquilo que nós já falamos aqui, que prejudica muito as crianças e prejudica as pessoas que têm algum tipo de dislexia ou de deficiência mental. E a Academia Francesa, para quem não sabe, a Academia Brasileira de Letras, ela foi feita tendo como parâmetro, né, como modelo, a Academia Francesa de Letras. Para quem não sabe, o francês já foi uma língua, a segunda língua oficial do Brasil, né, há um tempo atrás. E a Academia Francesa já se declarou contra a ideologia, a linguagem neutra. E aí eu abro aspas aqui para Hélène Doncasse, que é o secretário da Academia Francesa, e o Marc Lambron, que é o diretor da Academia Francesa de Letras. Então, vou ler a tradução. Ao defenderem a reforma imediata e abrangente da grafia, os promotores da escrita inclusiva violam o ritmo de desenvolvimento da linguagem de acordo com uma injunção brutal, arbitrária e descoordenada que ignora a ecologia do verbo. A Academia Francesa já se pronunciou terminantemente contra a linguagem neutra. E o governo também já se pronunciou, né, o ministro Jean Blanquer, que é o ministro da Educação, né, ministro do Macron, já se pronunciou escrevendo, né, a escrita inclusiva não é o futuro da linguagem francesa. O governo também já se pronunciou contra essa questão dessa transformação, desculpa a expressão, mas desse estupro do idioma para incluir um número infinitamente de pessoas que nós nem sabemos se existem na realidade, né? Então, a academia, aí diferentemente aqui no Brasil, nessa nossa república de bananas, o que a gente tem? A Academia Brasileira de Letras soltou uma resposta mínima depois de que muitas pessoas foram perguntar o posicionamento da Academia Brasileira de Letras sobre o assunto. A Academia Brasileira de Letras, ela não é estranho, né? Mas baseada na Academia Francesa, ela não tem ali pessoas que contribuíram necessariamente para o idioma, mas é um conjunto de intelectuais de diversas áreas. É o que justifica, por exemplo, Fernanda Montenegro ou Maria Bethânia, que não tem contribuição. A Maria Bethânia é cantora e tem praticamente quase que nenhuma composição. Né? Pessoas como ela fazerem parte da academia. E esse tipo de gente, essas pessoas, vocês verem o pedigree daquela gente que está lá, em sua maioria, militam, certo? Trabalham aí pela causa revolucionária, como a gente sabe. E aí eles não se posicionaram sobre isso, a única coisa que eles falaram, depois de serem muito questionados, qual é o posicionamento da Academia Brasileira de Letras sobre o assunto, porque é um estupro do idioma, eles deveriam estar ali para defender o idioma, eles soltam uma notinha michuruca ali, dizendo que, respondendo a uma pergunta simplesmente, eles foram questionados sobre isso, uma notinha ali dizendo que a única norma que é aceita é a norma culta, a nossa gramática culta, que é conhecida.
né? E aí, né, fica essa bagunça toda. O nosso governo não se posicionou também, aliás, desculpe, existem alguns deputados e senadores que se pronunciaram em relação a isso, que tentam votar projetos de leis. Em Rondônia, tentaram fazer uma lei estatal para proibir a linguagem neutra nas escolas, porque sabem do grande malefício que isso traz a essas crianças e que isso serve a um perfil revolucionário, a um perfil ideológico e não com o objetivo de melhorar a vida de absolutamente ninguém. E aí o que acontece? O Supremo Tribunal Federal barrou, então, essa proibição dessa lei estatal, queria proibir nas escolas a linguagem neutra. Então, o Supremo Tribunal Federal não aceitou essa proibição. O governo Lula, como a gente sabe, recentemente, né, algumas pessoas do governo, né, foram se não me engano, não, né, a senhora primeira-dama do Brasil começou uma palestra dizendo boa noite, né, bom dia a todas, todos e todes. E aí eu abro aspas para o Fachin sobre esse assunto. Né, o Fachin, que é advogado do PT. Quem se der ao elementar e necessário cuidado de buscar entender a linguagem neutra, a partir de sua inserção na realidade social, patente, viva e insuscetível, de ser aprisionada, claro, sem a couraça da intolerância, do ódio e da negação da diversidade, com certeza, chegará à conclusão de que ele nada contém de modismo, de caráter partidário, ideológico, né? Fecho aspas para o ministro Fachin. O que o Fachin está querendo dizer? Não bastou apenas barrarem a lei, não. Ele está se posicionando terminantemente a favor da linguagem neutra. Enfim, esse é o contexto do nosso país, esse é o contexto do nosso Brasil frente, né? Desculpe, né? Mas como eu disse, esse estupro da nossa linguagem. Tá certo, pessoal? Fica aí esse aviso, fica aí essa nossa conversa sobre a linguagem neutra. Peçamos a Deus pelo nosso Brasil, peçamos a Deus pela nossa nação, peçamos a Deus Pai, Criador, que criou o homem e mulher. E apesar de todas as dificuldades que o pecado original, porventura, trouxe, todos os sofrimentos que nós temos enquanto humanidade, referente ao nosso reconhecimento, a essa nossa identidade, saiba que cabe a cada um de nós lutar diariamente para saber verdadeiramente quem somos, certos de que somos imagem e semelhança de Deus. E dia após dia a gente precisa, somos imagem, mas precisamos lutar para restabelecer, então, esta semelhança. Deus é maior do que tudo e Deus ama a cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.